Apesar de ocupar mais de 70% da superfície do nosso planeta, 80% dos nossos oceanos estão inexplorados, não observados e não mapeados até o ano de 2020. Portanto, não é surpresa que os cientistas estejam constantemente encontrando novidades no oceano. Por exemplo, uma exploração na zona crepuscular em profundidades entre 200 e 500 pés de profundidade, onde a luz é fraca e a temperatura é fria, revelaram mais de 30 novas espécies. Mas não é só na Terra que grandes oceanos carregam mistérios. Há também um mundo aquático recentemente descoberto, apelidado de TOI 1452b, um planeta que poderia ter um oceano líquido e gigante global, e os pesquisadores planejam examinar mais de perto essa maravilha aquática. Mas tenho certeza que você não está aqui para ouvir sobre o que está lá fora, e sim saber o que o renomado cientista Avi Loeb anda encontrando de alienígena no fundo do oceano. Não importa para onde olhemos, a água, e se é tão importante para nós, talvez seja crítico para a vida alienígena também. E talvez, apenas talvez, eles tenham estado aqui o tempo todo. Ao longo dos anos, houveram incontáveis avistamentos de OVNIs que nos deixaram perplexos. E em 75% dos casos, o que vimos desaparecer vai para debaixo da água. Também é estranho que a maioria desses avistamentos de OVNIs aconteça perto de corpos da água. O que é ainda mais estranho é que, uma vez dentro, eles se tornam invisíveis para os nossos radares. Mas hoje não vamos falar sobre os OVNIs. Em vez disso, vamos falar sobre OSIs, objetos submarinos não identificados. E acredite ou não, esses são muito mais convincentes em relação à presença de algo muito mais inteligente do que nós neste planeta, extraterrestre ou não. Mas vamos deixar você ser o juiz disso depois de assistir o vídeo todo. Além do azul. O astrofísico Avi Loeb está atualmente em uma expedição relatada de 1,5 milhões de dólares para determinar se o meteoro que caiu no Oceano Pacífico em 2014 é realmente de detritos de colisão de OVNIs e de origem alienígena. Loeb e sua equipe estão procurando no fundo do Oceano Pacífico por detritos do tal objeto que supostamente caíram nas águas e cerca de 100 milhas da costa da Papua Nova Guiné. E parece que agora eles fizeram uma descoberta bizarra que possivelmente muda tudo. Ele e a sua equipe de pesquisadores descobriram pequenos fios metálicos profundos no oceano que são anômalos em comparação com as ligas feitas pelo homem, qualquer material de asteroide ou mesmo astrofísico conhecido. Nesta semana, Loeb também relatou que ele havia descoberto 50 esferas tão pequenas que só podem ser vistas através de um microscópio. E as esferas revelaram algo ainda mais estranho. Elas eram estranhamente esféricas e perfeitamente redondas. Esses objetos parecem como gotas de chuva fundida. Ele os comparou com gotas de sangue que, segundo ele, esperamos que levem de volta a origem do objeto que explodiu na atmosfera inferior da Terra antes de cair na água. O que Loeb já afirmou anteriormente pode ser um objeto extraterrestre. Abre aspas, meu nome é Avi Loeb, eu sou professor de ciências da Universidade de Harvard e agora eu estou no Oceano Pacífico, cerca de 100 quilômetros ao mar da ilha de Manus, em Papua Nova Guiné, onde eu estou em uma expedição científica para recuperar os restos do nosso primeiro meteoro interestelar reconhecido. Fecha aspas. O objeto rotulado como IM-1 aparentemente tem resistência a material maior do que todas as rochas espaciais que foram examinadas pela NASA. Isso torna bastante incomum. Dada a alta velocidade e a resistência do material anômala do IM-1, sua fonte deve ter sido um ambiente natural diferente do sistema solar ou de civilização tecnológica extraterrestre, porque o primeiro objeto de fora do sistema solar seria mais resistente do que os meteoritos de ferro e se moveria mais rápido do que todas as estrelas nas proximidades do Sol. A possibilidade é que seja artificial, uma espaçonave que possui propulsão, e isso pode explicar por que o material é tão forte. Eles foram coletados do fundo do oceano com essencialmente um ímã gigante. O objeto foi originalmente classificado como um meteoro, mas a velocidade e a trajetória do objeto eram diferentes das de um meteoro, o que sugere que ele se originou fora do sistema solar, um visitante interestelar. Lembra-se que Avi Loeb é um dos cientistas mais respeitáveis na comunidade astronômica, e ele acredita que o objeto é uma tecnologia alienígena, então as chances são altas de que seja. O objeto não veio sozinho.
mais estudos tentam revelar as verdadeiras origens desse objeto, mas essa não é a primeira vez que algo incomum foi descoberto em nossos oceanos. No verão de 2011, Peter Lindenberg e Dennis Ellsberg, juntamente com a sua equipe de mergulho Ocean X, estavam caçando no fundo do mar Báltico, quando de repente a imagem do sonar capturou um objeto estranho, que mais tarde seria conhecido como anomalia do mar Báltico. Com uma pista estranha de 1000 pés de comprimento e um objeto estranho que parece ter deslizado sobre ela, a anomalia do mar Báltico viu mergulhadores olharem mais de perto. O que os mergulhadores encontraram abaixo eram degraus e compartimentos, potencialmente túneis e passagens sob a superfície do objeto desconhecido, e a capacidade do objeto de bloquear o sonar. Aqueles que iam abaixo da superfície para tirar algumas fotografias do item interessante encontraram o seu equipamento fora de ordem, com sensores e equipamentos fotográficos falhando. Interferências elétricas misteriosas foram citadas como causa de problema drenado às baterias recentemente carregadas e tornando impossível obter uma visão mais próxima. Teorias extravagantes continuam, e as teorias vão de uma espaçonave extraterrestre que pousou nas profundezas do oceano até um bunker nazista secreto. Simons Andrews, que foi o primeiro que surgiu com o bunker, poderia ser um dispositivo alienígena. Ele observou que poderia ser um projeto militar secreto impulsionado por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Reivindicações de que o bunker foi baixado no mar foram levantadas, mas outras reivindicações sobre a presença do bunker, incluindo a de um antigo templo ou Atlântida, também foram observadas. Também há a chance de que a anomalia do Mar Báltico, que chocou especialistas ao redor do mundo, não seja nada mais do que um depósito glacial. No entanto, nada explica por que diversos elétricos não funcionam perto dele. E é aqui que as coisas ficam mais estranhas. Peter Lindenberg e Dennis Ellsberg, depois de terem descoberto o objeto, decidiram voltar novamente para tirar mais fotos dele e coletar algumas amostras. No entanto, quando seus mergulhadores estavam prestes a fazer o mergulho, de repente as leituras mostraram que a temperatura no topo do objeto caiu drasticamente abaixo de zero. Em condições normais, estaria em torno de 6 a 7 graus Celsius. O que causou a queda repentina da temperatura ao redor do objeto é totalmente desconhecido. Independentemente disso, os mergulhadores fazem o salto e alcançam o fundo do oceano após 2 horas. E quando eles tocam o objeto, que até aquele ponto parecia concreto, ele ficou preto. Os mergulhadores ficaram surpresos, eles fizeram mais de 200 mergulhos antes disso e nunca encontraram nada parecido com isso. Resumindo, eles voltaram para o navio com uma amostra, que foi posteriormente estudada por cientistas. Eles descobriram que o objeto estava queimado por fora, mas frio por dentro, como se o objeto em chamas tivesse entrado de repente em uma região fria e, portanto, seus cristais não pudessem crescer. No entanto, os cientistas também sentem que pode ser um remanescente de um vulcão, mas um remanescente do vulcão no meio do nada. Nas profundezas do Mar Báltico, nada pode explicar isso, porque a curiosidade em torno do objeto se tornou um grande destaque global, e Peter e Dennis decidem voltar novamente para tirar mais fotos e coletar mais amostras. E para isso, eles precisavam de financiamento. No entanto, as notícias logo começaram a se espalhar através da mídia de que o objeto não passava de um pedaço de rocha. À medida que essa notícia começou a se espalhar e o interesse em torno do objeto começou a diminuir, os investidores retiraram seu financiamento e Peter e Dennis começaram a receber ameaças de morte de endereços de e-mail aleatórios que não apenas os ameaçavam, mas também suas famílias. Quem são essas pessoas que não querem que eles desçam lá? Quem seriam essas pessoas que não querem o que descubra qual a origem misteriosa do objeto? Faz você pensar, não é mesmo? Passando da anomalia do Mar Báltico para o lago Baikal na Rússia, o corpo da água doce mais profundo do mundo, pescadores relatam luzes poderosas vindas das profundezas e objetos voando para cima da água. Em um caso, em 1982, um grupo de mergulhadores militares treinando em Baikal avistou um grupo de criaturas humanoides vestidas com roupas prateadas. O encontro aconteceu a uma profundidade de 50 metros e os mergulhadores tentaram pegar os estranhos. 3 dos 7 homens morreram, enquanto outros 4 ficaram gravemente feridos. Aposto também que todos conhecemos os eventos misteriosos que acontecem na região do Triângulo das Bermudas ao longo dos anos, antes que quase subitamente parassem. O que talvez você não saiba é que neste momento buracos misteriosos foram avistados no fundo do oceano naquele mesmo local.
deixando os cientistas perplexos. Esses buracos foram descobertos por oceanógrafos no início deste ano, e eles não têm ideia do que causou ou como surgiram. No entanto, os especialistas em OVNIs têm certeza de que há marcas estranhas e que são provas de visitas alienígenas. O oceano é o verdadeiro esconderijo, não o espaço. Há muito tempo suspeitamos que os alienígenas estão usando o oceano como forma de se manterem fora do caminho e explorando a Terra em seus próprios termos. Esses buracos, eles não podem ser explicados de outra maneira, pois parecem alinhados de perto em um padrão regularmente repetido com pequenos montes de sedimentos empilhados ao redor deles. Os buracos foram encontrados pela equipe do navio explorador da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, enquanto eles investigavam a dorsal mesoatlântica, uma região em uma grande parte inexplorada do fundo do mar, mas que faz parte da maior cadeia de montanhas do mundo. Mas também não é a primeira vez que as manchas misteriosas foram vistas. Cientistas marinhos do Serviço Nacional de Pesca da Marinha dos Estados Unidos também avistaram os buracos bizarros no fundo do oceano durante um mergulho em 2004. Pesquisadores do NOAA disseram que esses buracos já foram relatados anteriormente na região, mas a sua origem continua sendo um mistério. Alguns acham que são alienígenas, seres antigos ou apenas teorias da conspiração. Seja qual for a sua crença, você não pode negar que a cada novo desenvolvimento parece que estamos nos aproximando cada vez mais de descobrir uma vida alienígena. E quem também está muito interessado nesses assuntos é o Elon Musk e os seus competidores chineses. Se liga só nesse vídeo que está aparecendo aí na tela para você sobre o supermotor de plasma que os chineses criaram para competir com o Elon Musk na exploração do espaço e quem sabe até do oceano também. Clica aí que eu te vejo lá e até a próxima, pessoal.